vou ler até a energia voltar. Fui de fim de verão. Quando começam umas coisas com mentira, que gente, eu tô viciada, não é pouco não. Fazer manutenção nas unhas. A energia acabou, então vamos ler. Muita, assim, disposição pra uma pessoa que não devia gostar de você. O charme dela ficou no oceano, porque ela não conseguia ficar mais com ninguém. E esse daqui é o auge do clichê. Voltei aqui com o vlog. Eu tava editando o vídeo ali, só que deu um pipoco pro final da rua e acabou a energia aqui em tudo. Então, já encerrei meu trabalhinho de edição de hoje. E vou voltar pro livro que eu comecei a ler ontem, que esse daqui é Uma Face de Amor na Espanha. E ele é o livro perfeito pro desafio que a gente tá fazendo agora no Clube do Livro, que é aquele desafio de verão, né, de 7 semanas. E a primeira semana é de romance, comédia romântica, aquele bem clichêzinho mesmo. E esse daqui é o auge do clichê. Eu já tô quase na metade dele. Eu consegui ler bastante ontem. Ela conta sobre a Catalina, que eu nunca tinha ouvido esse nome na minha vida. Mas desde aquele livro que eu tava lendo sobre o sacrifício do Kraken, esse daqui é o segundo livro que aparece esse nome Catalina. Aí ele conta sobre a Catalina, que ela precisa desesperadamente encontrar alguém pra ir no casamento da irmã dela, lá na Espanha. Porque em uma conversa com a mãe dela, ela descobre que o ex-namorado dela, de 6 anos atrás, que foi o primeiro e único namorado que ela já teve na vida dela, vai pro casamento da irmã dela, porque ele é o padrinho e irmão do noivo, que vai levar a noiva dele pro casamento. Aí ela, em vez de ficar calada, não. Ela inventa uma mentira. Ela fala pra mãe dela que vai levar o namorado também no casamento. E agora ela tá desesperada, porque ela não tem nenhum amigo pra levar. Enquanto ela tava contando essa bagunça toda pra amiga dela, um arqui-inimigo dela do serviço, a pessoa que ela menos gostava dali, oferece pra ir com ela no casamento, pra ser o acompanhante dela. Ela, gente, o que esse homem quer, né? Qual o motivo? Ou teve palhaçada com a minha cara ou quer alguma coisa em troca. Depois de muito tempo, assim, dela ignorando ele, pensando que ele tá fazendo alguma brincadeira com ela e tudo mais, ela descobre que ele quer que ela faça a mesma coisa por ele. Então ele pede pra ela ser acompanhante dele numa festa beneficente que ele tem que ir. Aí ela, tá, o que eu tenho que vestir? Aí não. Um traje longo, formal, pra noite. Ela mora num loft. O único cômodo que é fechado naquele loft é o banheiro. Então tem roupa em cima da bancada da cozinha, tem roupa esparramada na cama e no chão. Ela não sabe o que ela tem que vestir, porque ele só falou que era um evento beneficente, mas só falou aonde. E aí ela não tinha o telefone dele, de tanto que ela não gostava dele. Aí ela pegou e mandou um e-mail pra ele, todo profissional, falando: senhor não sei o que, poderia me dar as informações sobre o nosso acordo que a gente fez, né? Porque eu não tenho o suficiente pra organizar tudo que eu preciso e tal. Aí ela manda esse e-mail, em vez de responder com o número dele ou falar o que ela tinha que usar, não. Ele pega e fala que tá indo na casa dela. Aí a bonita, em vez de se arrumar pra eles irem, ela pega e começa a arrumar o apartamento, porque ela disse que se recusava a deixar o apartamento dela bagunçado e ele vê que tava aquela zona ali. Aí na hora que ela pensa que não, ele já tá na porta dela. Pontuar como sempre, né? Pelo amor de Deus. Ela tá usando um roupão de veludo em pleno verão, enquanto o cara tá todo nos trinques, num smoking, que ela nunca tinha visto ele com uma roupa tão elegante na vida dela. E aí aquilo ali é como se fosse um divisor de água. Ela começa a prestar... Porque ela já prestava atenção nele, porque o cara é muito bonito. Mas ela ficava assim, meio que se retraindo pra não dar muito na cara que se sentia atraída por ele. Porque ela não gostava dele por uma coisa que ele fez durante o serviço. Eu acho que ela entendeu errado. Aí ele pega e fala pra ela que o evento é um evento black tie. Aí super chique lá em Nova York. Que vai ter um monte de gente famosa. Que tem a ver com o emprego anterior dele. Que ele era jogador de futebol durante a faculdade. Futebol americano, né? Consegue arrumar uma roupa lá que ela tinha comprado pra ir pra um encontro. Mas ela nunca tinha ido em encontro nenhum. Porque ela disse que depois que ela largou o cara 6 anos atrás lá na Espanha. E ela foi mudar pra Nova York pra trabalhar. Disse que o charme dela ficou no oceano. Porque ela não conseguia ficar mais com ninguém. Que ia ser um leilão. Aí na hora que ela perguntou o que ia ser leiloado, ele falou que era ele. Quem desse o maior lance ia ganhar um encontro. Ele implorou pra que ela comprasse ele. Nossa, foi uma disputa dela com uma senhorinha lá que a bicha não abaixava a plaquinha um segundo. E o que eu achei mais engraçado foi quando ela ficou com um dó de um senhorzinho que tava participando do leilão também.
que ninguém queria dar lance nele. E ela pegou e levantou a mão pra dar lance nele. Só que ele não era o menino. E o dinheiro que ela tava usando pra dar os lances era o dinheiro do menino. Nossa, mas eu achei esse livro muito engraçado. Eu tô na página 169, no capítulo 11. E eu tô na parte que o menino, ele é promovido no emprego dele e se tornar chefe dela. Aí ela pega e fala pra ele que é pra eles cancelarem o acordo dele ir pra Espanha junto com ela. Que ela não pode deixar que as pessoas especulem que eles estão juntos, sendo que agora ele vai ser chefe dela, né? Só que ele é aquele tipo de homem que eu dei a minha palavra, então eu vou fazer o que eu falei. E ele insiste em ir com ela pro casamento da irmã dela. E não vai ser assim um dia, não. Vai ser o final de semana inteiro e ele vai ter que ir pra outro país pra participar disso. Então é muita, assim, disposição pra uma pessoa que não devia gostar de você. Parte que ela tá conversando no telefone com a mãe dela em espanhol. Aí a mãe dela pergunta o nome do namorado dela. O namorado dela de mentira, né? Que ela nem sabia ainda se ela ia aceitar o cara. Aí na hora que ela tava conversando, o menino chega na porta do escritório dela e ela sem querer fala o nome dele. E aí a mãe dela toda coviteira, perguntando se a voz que ela tinha escutado era do namorado dela e não sei o que, né? Aí ela falou que era. Espera sua avó descobrir que você tá namorando alguém do escritório. Onde você ganha pão, você não come carne. Alguma coisa assim. Uma frase em espanhol. E eu acho que o cara sabe falar espanhol. Porque na hora que ela falou isso, ele deu uma risadinha que se a pessoa não soubesse espanhol, não ia dar. Eu ia terminar de editar e tomar um banho, mas agora a energia acabou, então vamos ler. Ele era professor dela. Vou ter que ir com um vlog. Tô toda vermelha por causa do calor que tá aqui. Mas, enfim, acabei de fazer a manutenção nas unhas. Olha que linda que ficou. Eu diminui bastante no tamanho pra facilitar a minha vida na hora que eu for escrever. Eu fiz essa daqui, já aproveitando que caiu no dia certinho. Hoje é dia 14, dia de São Valentim, dia dos namorados. No mundo inteiro, menos aqui no Brasil, né? Mas enfim. Eu acabei de chegar em casa, tá sem energia de novo, que isso já tá virando palhaçada. Aí eu só engoli um pão com queijo, frio mesmo, porque não tem nada pra esquentar. Eu ia esquentar minha comida, né? Descongelar, mas não tem energia. Então eu vou tirar a tarde pra ler. Porque, gente, eu tô viciada, não é pouco, não. Eu tô viciada nesse livro aqui. Uma farsa de amor na Espanha. Oh, é muito fofo, é muito lindo. É slow burn? Demais. Eu já tô na página 321. E eles ainda estão se fazendo de sonso. Mas ainda bem que eu já tenho um segundo. Porque se esse daqui acabar na cagada, quando começam umas coisas com mentira, ainda mais da Catalina, que ela não gosta de mentir pra família, ela tá fazendo isso tudo de fingir que o cara é namorado dela, ainda apresentar ele pra família inteira e fazer ele ir no casamento da irmã dela. Aqui, eu já tô quase terminando. Hoje eu termino esse livro. E o melhor é porque ela descreve o Aaron como o sósia do Clark Kent, né? Na hora que ela falou isso, não importava mais o que ela falasse. Eu só conseguia imaginar o Henry Calvin. Porque, gente, aquele homem é perfeito. Eu só consegui... Agora o personagem virou ele. Porque... Vou ter que ir com o vlog, tá uma luz esquisita aqui por conta da lâmpada, mas ignorem. Eu terminei de ler Uma Face de Amor na Espanha. E ele foi o primeiro livro daquele desafio novo do Clube do Livro, né? Que eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Que é o desafio de fim de verão. E ele foi pra categoria de romance, comédia romântica, e ele não decepcionou. Tem todos os pontos de uma comédia romântica que eu adoro, com um namoro de mentira. Só que é negócio, o Aaron, ele só se dispôs a ser o acompanhante da Alina no casamento da irmã dela. E aí quando ele chega lá, que ele descobre que ela tinha falado pra família dela que eles eram namorados.
tudo se desenrola de uma maneira tão linda, tão fofa. Eu adorei, de verdade. Eu nem lembro a última vez que eu parei de contar a vocês sobre a história. Passado da Lina volta pra comentar ela e forçar ela a entender que ela não tá num relacionamento mais com o ex dela, que era professor de faculdade dela, e aí eles começaram a namorar quando ela terminou as disciplinas dele. Só que aí uma vez que as pessoas começaram a insinuar que ela só tinha conseguido todas as notas e todo o prestígio que ela tinha conseguido na faculdade por ser a namorada do professor, tudo desandou, aí o cara não quis mais ficar com ela, que falou que era tudo muito difícil, que não sei o quê, e aí ela não teve apoio nenhum. Ela quase largou a faculdade e foi morar em outro país pra poder trabalhar e fazer um mestrado. Toda vez que ela pensava em voltar pra casa, era aquele tormento de ela ver as pessoas olhando pra ela com pena, aquele negócio, ela não superou ele ainda, tá vendo? Ela ainda tá solteira e não sei o quê. Por isso que ela queria ter um acompanhante no casamento da irmã dela pra mostrar que ela tava feliz, que a vida dela não tinha estagnado desde aquele relacionamento que não tinha dado certo. E o tanto que foi natural, assim, deles ficarem juntos e toda a dinâmica do relacionamento deles na Espanha depois que eles voltaram e o apoio que eles são um pro outro é tão lindo e tão perfeito. Eu amei demais esse livro, eu recomendo demais. Ganhou 5 estrelas, infinito e coraçãozinho. E estamos bem na época do Dia dos Namorados, né, como eu falei, que é até minha unha foi a caráter, lemos a caráter, o livrinho assim, eu amei demais. Uma ótima forma de passar o Dia dos Namorados. O próximo livro do desafio, ele é um livro de drama. Aí eu pedi algumas recomendações das meninas e aí teve uma que me recomendou esse livro aqui. E ele tem muito a vibe do filme PS Eu Te Amo. É a questão. Eu sou muito difícil pra chorar em filme. Antigamente. Agora eu choro mais. O do PS Eu Te Amo, eu sempre chorei. Não importa quantas vezes eu assisto aquele filme, eu sempre choro com aquele filme. E o livro, ele tem essa pegada. São casados. Já tem o Felizes para Sempre. Só que aí a menina é diagnosticada com uma doença terminal. E aí ela arma o maior plano, assim, para o marido dela poder passar pelo luto. Porque ela vai morrer. Já é certo que ela vai. E... ai, eu não sei. Eu tava olhando ele pelo meu Kindle. Esse daqui. Parem uns relógios. Eu só salvei ele na minha listinha. E eu tava pensando em pegar a continuação desse daqui, Um Experimento de Amor em Nova York. E eu acho, os personagens principais desse daqui são secundários nesse, que parece que é a amiga da Lina, que é a personagem principal aqui, que é a Rosie. Eu achei muito fofo, mas eu não sei se eu consigo ler 2 romances, um nas costas do outro. Dos livros que eu tinha colocado pra ler em fevereiro, eu acho que eu não li nenhum até agora. E eu já vou pro 6º livro. Não, eu tô indo pro 5º, na verdade. Porque eu li aquele The Siren, Credence, Uma Face de Amor na Espanha. Eu tô lendo no Kindle ainda, que eu não terminei. Esse daqui, O Encantamento Frágil. Aí eu tô pensando em pegar o outro pra ler, enquanto eu não compro o do desafio do Clube do Livro. Eu não li nenhum ainda, que eu tinha colocado pra ler. Vou deixar esse daqui. Como ele é um romance, eu acho que eu não tenho tanto pique, assim, pra ler um romance nas costas do outro. Deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar. Mas eu também não tô com vontade de ler uma fantasia épica ou uma romantasia nesse momento. Principalmente esses livros que são maiores e eu sei que vai me destruir. Eu acho que eu vou pegar esse daqui. O da Valente. É uma história bem curtinha. Ele é bem pequenininho. É uma história como se fosse uma continuação de alguma coisa que eu já vi. Que vai ficar melhor de ler esse do que pegar mais um romance. Vai ser esse daqui. Esse daqui já tá virando palhaçada. Já é o 4º dia seguido, meio-dia em ponto. Queima um transformador lá na frente, depois queima outro lá em cima e acaba a energia. Nossa, gente, qual que é o problema? Caramba, não. Eu tava aqui editando o vloguinho pra vocês. Que hoje saiu o vloguinho 6 no canal. Aí vocês escutaram isso? É o 3º estrondo que deu de gerador. Hoje eu tô sozinha aqui em casa e os meus pais foram lá em Uberaba. Eu tava... Voltou a energia? Até medo quando volta rápido assim. Aí eu tava editando... Caiu de novo. Tava terminando de editar o vídeo que ia sair hoje, que só faltava colocar as músicas. Ontem eu comecei a ler o livro da Valente.
Oh, é muito a vibe do filme mesmo, o jeito que é narrado. E já apareceu os deuses que impulsionando essa narrativa. Quem não assistiu o Vlogmas não vai saber, porque eu li isso daqui no Vlogmas. São dois deuses. Feredak, ele destruía o que havia de obsoleto. E a Kaliak, ela incitava a renovação. O Feredak, ele já é um deus que ele aprende com os humanos. Então ele mantém uma aura jovem nele. E já a outra não, ela já tem os próprios gostos, ela já tem as próprias opiniões, já é uma deusa que, se o povo pisar no calo dela, ela já, sabe, avança. E várias vezes ela engana esse outro deus, que a opinião dela fosse superior. No prólogo, então, ela trapaceou. Essa é a história. Esse livro é muito bom, eu tô gostando demais. E eu amo a história da Merida, então ela é uma das minhas princesas da Disney preferidas da vida. Né? E o melhor, é que a Merida já senta uma pá atrás do joelho do Deus. Ele nem consegue terminar de falar que ela não ia conseguir ferir ele quando ela senta a pá nele. E joga pãozinho nele, porque ela tava comendo os pãozinhos do casamento que tava na cozinha. Não é casamento dela não, é casamento de uma das empregadas da família dela. Aí o que a deusa fez pra atrapalhar o plano do outro, na hora que o Deus tava tirando a luva pra tocar no castelo, ela escuta uma batida na porta. E aí ela vai ver e sai correndo atrás dele no meio da floresta. Quase morre de hipotermia, porque eles estão no inverno. E a questão, ela tinha passado o ano inteiro viajando, indo pra todos os lugares que ela podia ir, fazendo tudo que ela podia fazer de diferente na vida dela, aprendendo o que as pessoas podiam ensinar, só pra ela voltar e perceber que ela não tinha mudado. Quando começou o ano, ela já sentiu aquela agonia dentro dela. Ela pensou que quando ela voltasse, o reino dela teria mudado, que as pessoas ali teriam mudado, que ela teria evoluído, só que nada disso aconteceu. Porque eu tô precisando de uma aventura, só que ela já tinha partido uma aventura, e essa aventura não tinha surtido efeito nenhum. É exatamente isso que o Deus falou pra ela, que ela falou, mas como que o nosso reino tá obsoleto, se a gente vai ter um casamento, os meus irmãos cada dia estão mais altos e estão crescendo mais, e eu passei o ano inteiro fazendo coisas diferentes do que eu costumo fazer quando eu tô aqui no castelo. E aí ele falou, você não tá entendendo o meu ponto. Essas coisas são o curso natural. O que muda é a sua mentalidade, é o seu comportamento em relação ao que tá à sua volta. E ele mostrou pra ela o que ele tava vendo. Então ela viu o reino dela pelos olhos dela. Ela viu o castelo dela em ruínas, viu o telhado caindo, viu as paredes se desmanchando. Já tá na hora de o seu clã sumir pra dar uma chance pra uma nova geração. E isso tudo acontece só nesse tantinho de folha. Eu parei na página 29. Deixa eu ir salvar o negócio, desligar o computador antes que acabe a bateria. Eu vou ler até a energia voltar. Tá sendo cronometrada essa merda. Acabou a energia de novo, meio-dia. De novo. Tava editando o vídeo aqui pra vocês. Eu tava vendo esses trechos aqui desse dia, pra ver se eu ia colocar no mesmo vlog que eu tô editando, se ia virar outro. Eu acho que vai virar outro, porque eu já li... Já comecei o vlog de leitura de outro livro, que é esse daqui é do Credence. E esse daqui é do The Lost Siren. Então vai acabar virando outro vlog, porque vai ficar muito grande. A gente tá com 16 minutos, só eu contando um pedaço. Aí eu consegui fazer só a edição inicial. Já é o quê? O quinto dia seguido que acaba a energia no mesmo horário. Porque ontem, que era domingo, a energia só voltou 20 e 21 horas da noite. Não é um descaso que a cidade tem com essa área aqui embaixo onde a gente mora. Não tem um programa pra melhorar o asfalto aqui. A gente quase que não consegue sair
da área onde a gente mora por conta dos buracos. A energia acabou o tempo inteiro. Aquela vez também, a gente ficou sem água por 4 dias. Aí não veio um correio aqui. Foi um custo pra gente conseguir trazer internet aqui pra baixo. A gente só conseguiu porque veio uma empresa de outra cidade pra trazer. É um breu. E até aquela questão do dia que o cara arrebentou nosso portão aqui. Primeiro, que ele tava bêbado. Aí, segundo, porque ele não tava enxergando o muro. Aí, segurança já é outros 500, porque o povo invade o tempo todinho o nosso terreno aqui pra ir lá pro rio. Sem a nossa autorização e aquele negócio. Ah, vocês têm que falar que não é pra isso. Vai lá falar pra uns 5, 6 caras que tá andando com facão e com arpão lá embaixo pra pescar. Vai falar pra eles não ir. Isso daí é terreno particular. Vai lá. Só tô desabafando porque eu já tô de saco cheio. Eu tô assistindo muito os vídeos da Laís. Mas a vida de ninguém é um morango. É rir pra não chorar e arrancar os cabelos. Tem atualizações pra vocês da leitura? Tem. Só um minuto. Vocês sabem que eu comecei a ler o livro da Valente. E assim, eu tô tentando, com todas as minhas forças, não formar um casal pra essa narrativa. Sabendo da história da Valente, que ela é uma das únicas princesas que não termina com alguém igual ela, Moana, quem mais que não termina com ninguém? Que tá vindo na minha cabeça agora são só essas. Só que eu não consigo não shippar ela com o Deus Feredak, porque é complicado quando você é uma romântica incorrigível pros livros e uma cética que não acredita em amor na vida real. Porque eu sei que esse livro vai acabar sem romance nenhum. Só que o modo tão humano que esse Deus tem, o jeito que ele fala com ela, ele não deve nada a ela. Ele não tem obrigação nenhuma de satisfazer a curiosidade dela, mas ele satisfaz. A primeira vez que eles se encontraram, ele podia muito bem amaldiçoar ela. Ah, você não pode me machucar. E ela foi lá e machucou ele, deixou ela pensar que ela tava controlando pra onde ele tava indo. E resolveu parar só por curiosidade pra ver o que ela queria dele. Quando ela pressiona ele querendo saber quem que ele é, ele mostra pra ela quem que ele é. Quando ele faz isso, abre margem pra que ela proponha uma barganha pra que ele não destrua a família dela. E aí agora eles têm 1 ano pra um provar pro outro que o ponto de vista deles é o adequado. Então ela tem que provar que ela consegue fazer a família dela mudar, a família dela evoluir. E ele tem que provar pra ela que a mudança é benéfica, que o trabalho dele, que o papel dele no mundo é indispensável pra que a humanidade não fique estagnada. Gente, não dá. O jeito que ele fala com ela é muito fofo e atencioso. E ele não precisava fazer aquilo, mas ele faz. Pra ver o tanto que a barra tá no inferno. Porque é o mínimo que a gente precisa em um relacionamento, é a pessoa ser atenciosa com você, gostar de você. Mas que nem isso não tem, então complicado. Mas eu tô na página 151. Eu tô na parte 3 já, que eles estão no verão. Esse ano tá passando voando, voando, voando. Ela fez um acordo com os deuses. E ela também fez um acordo com um cara que tá exigindo que todos os clãs entreguem os seus filhos pra lutarem na guerra e que entreguem as filhas pra fazerem casamentos vantajosos entre os clãs pra garantir a lealdade entre eles. Então ela propôs, durante um ano, né, ela viajaria pra 3 reinos diferentes e aí no final dessa jornada dela, ela escolheria um desses 3 pra ela se mudar pra lá. Isso sem casamento. Nessa narrativa aqui, a família da Merida, ela adota uma menina que a mãe dela morreu no vilarejo e aí ela foi pra casa da Merida trabalhar. E ela nunca tinha trabalhado como doméstica, ela não tinha sido criada pra aquilo, porque a mãe dela era parteira, se eu não me engano. A família dela e o reino inteiro deles simplesmente se apaixonou por essa menina. Então ela disse que vai se tornar o que essa menina se tornou pra família dela, mas pra outra família. Esse laço é mais forte do que um laço forçado de casamento arranjado, que pode ser desfeito por qualquer coisa, porque não tem uma base sólida. No inverno, ela só conseguiu visitar um reino, e ela levou um dos irmãos dela, que é o Hubert. Só que o lugar pra onde ela foi era um reino que, sim, ele era muito bem evoluído, ele era projetado, ele tinha ruas projetadas pra não alagar no inverno. Eles limpavam as calçadas, eles mantinham os seus jardins impecáveis. Só que era uma rotina tão rígida que ela odiou aquele lugar, ela não tinha um espaço pra pensar nela mesma. Aquele lugar, ele não favorece que as pessoas tenham personalidades diferentes. Ela estava sendo criada como uma filha adotiva, né, daquele povo, e o irmão dela estava sendo criado como um pajem. Quando ela já não aguentava mais ficar lá, o irmão dela falou que não queria ir embora, que ele queria ficar. Porque ele finalmente tinha encontrado um lugar que ele achava que pertencia. Então,
Na primeira jornada que ela foi pra mudar a família, ela percebeu que talvez ela não quisesse tanto essa mudança. Ela não queria tanto que eles mudassem. O Harris, que é o irmão mais inteligente deles e cético também, ele sabia que o irmão dele ia adorar aquele lugar, porque era um lugar onde as pessoas gostavam de ser submissas. E o menino sempre quis que alguém dissesse pra ele o que ele tinha que fazer em cada hora do dia. E aí agora no verão que ela conseguiu partir pro segundo reino. Que aí ela foi com o pai dela, que era pra ela ter ido com o pai e a mãe. Só que a mãe dela é o tipo de pessoa que ela planeja, só que na hora de agir ela não quer agir. Chegou na véspera, ela falou que não ia. E aí ela foi com o pai dela e isso com o Hamish, porque o Harry ele tava de castigo. E ele tá falando que tem um príncipe lá que é um ótimo partido pra Merida, então eu tô curiosa também a respeito. Eu vou lanchar e vou ler. Eu tô na metade do livro já, então acho que hoje eu termino ele. Eu odeio tá certa. Eu sabia o que ia acontecer nesse livro, eu sabia. Alerta de spoiler. Ela deixou o final aberto. A sua imaginação. O romance que eu falei que eu não quero colocar os dois juntos, porque eu sei que não vai dar certo. Que ódio. E eu nem tô surpresa, porque eu já vim treinada dos livros da Juliette Marília, que são de mitologia escocesa, então chegar no final, a deusa lá ter decidido que a família Dunbrook tinha mudado o suficiente pra não sofrer a ira do deus da destruição lá. Só pra chegar aquele cara que eu até agora não entendi aonde que o povo tinha tanto medo dele. Eu acho que eu devo ter perdido alguma coisa na agilidade que eu li esse livro. A ponto de, primeiro, entregar seus herdeiros pra ele, pra fazerem parte do exército dele. Entregar as suas filhas, pra casarem uns com os outros, pra fazer alianças. E obedecer o cara, gente. Quem que esse cara era? Eu não entendi, depois eu vou voltar, porque realmente eu não entendi que tipo de poder esquisito que esse homem tinha sobre as pessoas. Chegar esse cara e lutar contra o clã dela e destruir tudo que eles tinham construído. E aí o menino usar a oportunidade de se transformar em um humano pra ficar com a Merida, porque ele amava ela e ela também gostava dele. E aí ele trocar esse milagre por uma forma de a família dela se salvar, porque ele falou que eles eram tudo que ela tinha, que ela não conseguiria viver sem eles. É a deusa, mas vocês poderiam se tornar tudo pra ela. Ele não, já fiquei com os humanos tempo suficiente pra saber que isso não é amor, isso é posse. A deusa foi lá e usou o milagre pra ajudar a família dela. E aí eles venceram. Os meninos que faziam parte do exército perceberam que eles estavam lutando contra a própria família, que ela não tinha motivo nenhum pra estar lutando. Aí ela pegou e foi atrás dele, que ele tava indo embora. Aí ela falou que ela tinha sido a única pessoa do clã que não tinha mudado. Ela tinha passado a vida inteira em função dos outros. Mesmo assim, ela não tinha mudado como ela pensava, não tinha mudado o modo de agir. E aí ela falou que precisava da ajuda dele. Aí ela pegou e perguntou, como que você decide como a pessoa vai mudar ele? Eu só vejo o que a pessoa acha que precisa, tiro isso dela, pra ela ver quem realmente é. Ele pegou, tocou nela, porque o poder dele fica na mão, né? Por isso que ele usa aquela luva com as bordas vermelhas. E aí ele falou, essa é a sua lição, você nunca mais vai me ver. Quando ela se viu sozinha, o coração dela tava despedaçado. E ela nunca mais seria a mesma. Ela aí pulou pro epílogo, né? Ela e a minha irmã foram visitar o poço daquela deusa e a pedra que carrega o nome dele. E aí elas viram o que a pedra viu. Que foi quando a deusa, que é a deusa da criação e tudo mais, ela tava cansada de ser a deusa da criação e da destruição. Então ela amaldiçoou um ser incorpóreo para que se tornasse o deus da destruição e ela pudesse ficar só com a parte boa. Ele falou, eu não quero isso. Deve ter alguma forma de reverter essa situação. E ela falou, tem. Vai ter que ser através de uma trapaça. E aí a Merida olhou pra irmã dela. Aí elas concordaram que iam descobrir uma forma de trapacear pra que o menino se tornasse um humano. Mas aí é aquele negócio. Deixou entender e o livro acabou. Muito bom. Agora que voltou a energia. Agora são o quê? 18h48. Desde meio-dia. E o melhor foi o povo falando que o problema da energia... que juntou uma cambada aqui de fora, né, pra conversar. Falando que o problema era que tinha umas árvores batendo no fio de eletricidade. Caramba, a árvore é pontual, viu? Batendo no fio todo dia, meio-dia pra acabar com a energia. Parabéns pra ela. Tá melhor do que o relógio do Gastão pra acordar no horário certo e ficar raspando a porta. Livro muito bom, recomendo demais pra quem ainda não leu. Poderia ter tido mais um capítulo onde fechasse tudo? Poderia, mas ela não
nos deu essa graça. Então fica pra gente imaginar mesmo. O pior é ela ficar cutucando a ferida. É a primeira vez que o Deus e a mortal se apaixonam. E ainda um pelo outro. Isso é equilíbrio. Tá bom, fala mais que o negócio é perfeito. Pra depois só destruir tudo. Jogar no chão e pisotear. Poxa.